Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro e hoje a dica é sobre associação de resistores. Assistam as nossas dicas do Verbo Enem, então cuidem o seguinte, essa associação de resistores ela está englobada em um grande grupo chamado circuitos elétricos. Então vamos pensar, a associação mais fácil de todas e mais simples é a associação de um circuito em série. Vamos identificar cada componente. Eu tenho uma bateria ou a fonte que serve para quê? Me dá a diferença de potencial ou tensão, que são sinônimos. Ou até o Enem cobra chamada voltagem. Então pensa, aqui eu tenho os resistores que eu representei por R1 e R2. Podem ser lâmpadas ou qualquer componente eletrônico. Então vamos supor, se existir uma voltagem, uma diferença de potencial, vai sair uma corrente elétrica desse polo positivo e chegando no negativo. Cá entre nós, isso é apenas um modelo. Na vida real não é bem assim. Mas eu noto que essa corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Se a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, eu noto que esse valor de corrente elétrica tem que ser igual em todos. Então, a corrente total é igual à corrente que passa em 1 e 2 ou quantos resistores eu tiver, ok? Outra coisa que tu tem que cuidar, essa diferença de potencial, digamos que seja 10 volts. Eu tenho 10 volts na diferença de potencial total da minha fonte e eu noto que para existir corrente elétrica, tá, passando no resistor R1, obrigatoriamente eu tenho que ter uma diferença de potencial entre R1. Se existe uma diferença de potencial em R1, eu tenho uma diferença de potencial associada apenas ao R1, assim como eu tenho em apenas R2. O que eu quero chamar a atenção? Se essa fonte tem uma diferença de potencial de 10 volts, se eu somar essa diferença de potencial do resistor R1 mais a diferença de potencial do resistor R2, tem que dar a tensão total da fonte. Por isso que eu digo que a tensão total é igual à soma de todas as tensões individuais dos resistores, tá? Tu vai notar que vai ser a soma, se tiver 2 resistores em série, vai ser o 1 mais o 2, se tiver 3 mais o 3 e aí vai, tá? Onde eu vejo essa associação? Aquelas lâmpadas de Natal, as antigas. Nota que se queimar um resistor, corta a comunicação entre eles, então não existe corrente elétrica passando por eles. Então se queimar um resistor no circuito em série, todos os outros param de funcionar. Mas assim, pessoal, tem uma grandeza chamada resistência equivalente ou resistência total. É como se eu pegasse aqueles 2 resistores anteriores e transformasse em um só. O que eu faria? Por exemplo, se aqui tivesse 2 ohms e aqui 3 ohms, a resistência equivalente total seria um só no valor de 5 ohms, ok? Então por isso que a resistência equivalente ou resistência total vai ser a soma de todos os resistores individuais do circuito em série, tá? Mas não basta só isso, pessoal. Nós temos agora um circuito em paralelo, que esse circuito em paralelo é o que geralmente tu tem na tua casa, tá? O que tu faz? Tu compra um material que foi feito para funcionar numa voltagem de 110. Tu liga ele em 110. Aí tu vai comprar um outro material, digamos, uma torradeira, que foi feito para ligar em 110. Ou seja, se eu representar cada resistor aqui como sendo um material, tu nota que tu liga todos eles na mesma tensão da tua casa. E nota que se a corrente elétrica sai desse polo aqui, quando ela chega nesse ponto, ela tem 3 caminhos para ir. Então a corrente se divide. Moral da história, a corrente total de um circuito em paralelo é igual à soma de todas as correntes individuais dos resistores. E como eu acabei de dizer, como tu liga todos os teus aparelhos em 110 ou liga todos em 220, a tensão individual de cada um deles tem que ser igual. Nota, ó, eu tenho uma diferença de 110 até esse ponto, que todos os 3 estão submetidos a essa mesma tensão. A resistência equivalente de um circuito em paralelo não vai ser a soma que nem no circuito em série, tá? Se eu pegar esses 3 resistores e transformar em um só, um resistor equivalente, eu irei fazer o inverso da soma deles. Então o inverso da resistência total, resistência equivalente, é a soma 1 sobre R1, 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais quantos resistores eu tiver. Ok? Pessoal, a nossa dica de eletricidade, circuitos elétricos, fica por aqui. Eu sou o professor G. Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.